Olá, meu nome é Amanda e eu sou técnica em segurança do trabalho da Gestra. No treinamento a seguir, será tratado o uso dos EPIs e demais obrigatoriedades das normas regulamentadoras. Então, as normas que serão abordadas. Nós iremos falar sobre a NR1, que trata das disposições gerais de gerenciamento de riscos, da NR6, que trata dos equipamentos de proteção individual, da NR31, que fala da segurança no trabalho rural, e procedimentos operacionais, que são recomendações para atividades específicas. A obrigatoriedade das NRs, então, não é uma obrigação nova, elas estão instituídas desde 78, inicialmente com 28 normas regulamentadoras, e dentre estas já estava a NR6, que trata do uso do equipamento de proteção individual. O fornecimento. Então, a empresa ela é obrigada a fornecer esses equipamentos a todos os funcionários de forma gratuita. O EPI ele precisa ser adequado ao risco e à atividade que o funcionário desempenha em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Sempre que medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes ou doenças do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. A recomendação, então, a recomendação para o empregador quanto ao EPI adequado caberá ao SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança de Medicina do Trabalho, quando for dispensado de possuir SESMIT, da CIPA-TR, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio do Trabalho, quando dispensado do SESMIT por um profissional habilitado. A NR1 traz algumas disposições, então cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviços pedidas pelo empregador. Essas ordens de serviços são emitidas na admissão. Submeter seus exames médicos previstos na NR, então são os exames admissionais, periódicos, demissionais. Colaborar com a organização na aplicação das NRs e usar os equipamentos de proteção fornecidos pelo empregador. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas anteriores. E o trabalhador ele pode interromper as suas atividades quando constatar risco grave e iminente à sua vida e saúde, informando o seu superior para que seja resolvida essa situação e consiga executar as atividades com segurança. Obrigações do empregador, então, conforme a NR6. Adquirir o tipo adequado ao risco, então, o tipo de EPI adequado a cada atividade que a pessoa está desempenhando. Tornar obrigatório o uso, fornecer somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho. Treinar o trabalhador sobre o uso, guarda e conservação desses equipamentos. Substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela manutenção periódica. Obrigações do empregado, então. Utilizar esse equipamento para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Ficha de fornecimento. Então, ao receber o EPI, o correto é que seja registrado formalmente, né, nessa ficha. Então, ela tem as informações da empresa, do funcionário, do EPI, a data de entrega e a assinatura do funcionário comprovando que ele realmente recebeu aqueles equipamentos. Recomendações gerais. Então, usar os EPIs conforme determina a ordem de serviço e o PGR-TR da empresa, que é o documento de segurança. Sempre ao final de cada turno, revisar se todos os funcionários voltaram das suas atividades. Procedimentos em caso de acidente. Então, qualquer acidente ele deve obrigatoriamente ser comunicado ao encarregado e o RH da empresa. Se necessário, então ligar para o 192, que é o número do SAMU, ou o 193, que é o Corpo de Bombeiros. Riscos comuns na agricultura. Então, nós temos o ruído contínuo intermitente, e para proteção desse risco, nós temos os protetores auriculares, tipo plug ou concho. Radiação ultravioleta, que vem tanto da parte solar quanto da solda. Então, os EPIs, né? Protetor solar, quando for risco solar, e óculos de lente escura. E os demais EPIs da parte da solda. Então, avental de raspa de couro, luva de raspa de couro, perneira de raspa de couro, né? E a viseira de proteção.
E agora vamos aprender a forma correta de uso do protetor auditivo tipo concha 3M. É muito importante que você utilize sempre o seu protetor auditivo de maneira correta em áreas com ruído e tome os devidos cuidados com este importante equipamento, para que ele dure por muito mais tempo e preserve sua audição. A colocação do protetor auditivo tipo concha parece ser simples, mas é importante ter atenção em alguns detalhes na hora da utilização, pois quanto melhor a vedação, maior a proteção. Antes de colocar, é importante que você prenda os cabelos, caso sejam compridos. Retire o excesso de cabelo existente entre o protetor auditivo e as orelhas. Não use brincos ou piercings nas orelhas. A haste deve estar sobre o topo da cabeça. Alinhe a altura das conchas de acordo com a posição de suas orelhas. Encaixe as conchas em suas orelhas de forma que elas estejam totalmente inseridas no círculo interno da almofada. Certifique-se de que a vedação esteja satisfatória, sem a interferência de objetos como elásticos de respiradores ou armações de óculos. A orelha deve estar sempre solta dentro do círculo interno da concha. Evite com que ela esteja presa ou pressionada pela almofada. As conchas devem ficar alinhadas verticalmente para proporcionar melhor vedação. Nunca use com as conchas viradas para trás. É muito importante sempre manter o seu protetor auditivo limpo. Uma boa higienização pode evitar odores desagradáveis e aumentar a vida útil dele. Veja como é fácil. Desencaixe as almofadas do protetor auditivo e retire a espuma interna das conchas. Com um pano úmido, limpe a haste, a superfície externa e interna das conchas e depois coloque para secar. Limpe as almofadas com um pano úmido, água e sabão neutro e também coloque para secar. Evite a entrada de água dentro da almofada pelo respiro. A espuma interna não pode ser lavada. Deixe-a por alguns minutos longe de fontes de calor ou umidade. Remonte as partes com cuidado depois de secas, garantindo que as espumas estejam inseridas totalmente dentro das conchas. Para garantir que seu protetor auditivo dure por muito mais tempo, nunca carregue o mesmo no ombro, perna ou dorso, pois pode diminuir a eficiência da haste, comprometendo a vedação. Cuide sempre do seu protetor auditivo tipo concha, armazenando-o em lugares secos e longe de fonte de calor, além de utilizá-lo corretamente no seu dia a dia, pois ele protegerá sua audição, permitindo que você tenha uma vida feliz e saudável. Agora você já sabe como utilizar, higienizar e conservar corretamente o seu protetor auditivo tipo concha 3M. E agora vamos aprender a forma correta de uso do protetor auditivo de inserção 3M pré-moldados. É muito importante que você utilize sempre seu protetor auditivo de maneira correta em áreas com ruído e tome os devidos cuidados com este importante equipamento para que ele dure por muito mais tempo e preserve sua audição. Mas lembre-se que antes de manusear o seu protetor auditivo, é muito importante que você esteja com as mãos limpas, evitando que a sujeira ou impurezas de suas mãos entrem no seu ouvido. Os protetores auditivos de inserção 3M pré-moldados são reutilizáveis para o uso no dia a dia. Em diversos tamanhos, estilos e diferentes tipos de cordão, esses protetores podem ser acompanhados com estojos, que os mantêm limpos, longe de pó ou sujeiras. Com as mãos limpas, retire o produto da embalagem segurando o protetor pela haste. Para facilitar a inserção do protetor, passe a outra mão por trás da cabeça, puxe a orelha na diagonal para cima e para trás e coloque o protetor no canal auditivo.
Esse movimento abre o canal auditivo, facilitando a inserção do protetor. Insira o protetor no canal auditivo o mais profundamente possível, de forma que não gere desconforto. É muito importante manter o seu protetor auditivo de inserção 3M pré-moldado limpo. Uma boa higienização pode evitar que sujeiras adentrem em seus ouvidos. Lave-os com água e sabão neutro e, caso tenha o estojo, armazene-os nele. Cuide sempre dos seus protetores auditivos e utilize-os corretamente no seu dia a dia, pois eles podem proteger sua audição, permitindo que você tenha uma vida mais feliz e saudável. Agora você já sabe como utilizar, higienizar e conservar corretamente o seu protetor auditivo de inserção 3M pré-moldado. Seguindo nos riscos, então, nós temos a umidade, que ela pode vir tanto da aguação quanto da lavagem de máquinas, e os danos sanitários, que são os produtos de limpeza. Para ambos, os EPIs são os mesmos, então bota de borracha, luva de látex e óculos de lente transparente. Para o risco de agrotóxico, daí nós temos a vestimenta completa com respirador e também com o uso da bota de borracha. E agora vamos aprender a forma correta de uso do respirador descartável 3M. Prenda os cabelos, caso sejam compridos. Não use brincos e piercings nas orelhas. Retire o excesso de cabelo existente sobre as orelhas. Homens estejam com a barba feita para que a vedação seja completa. Segure o respirador na palma da mão com a espuma interna na direção da ponta dos dedos. O clipe nasal deve estar na parte superior do respirador. As tiras elásticas devem ficar soltas para baixo. Leve o respirador ao rosto, cobrindo a boca e o nariz. Coloque o elástico superior na parte de trás da cabeça, acima da orelha, e elástico inferior na parte de trás do pescoço. Ajuste as tiras para que não fiquem torcidas. Coloque as pontas dos dedos de ambas as mãos na parte superior do grampo de ajuste nasal. Molde o grampo conforme o seu nariz, empurrando-o para dentro ao mover as pontas dos dedos para baixo sobre ambos os lados da peça. Não se esqueça de usar as duas mãos para ajustar o clipe nasal. O uso de apenas uma das mãos pode causar um ajuste inadequado e um desempenho inferior do respirador. Verificação da vedação. Todo teste de verificação de vedação deve ser feito com as duas mãos. Cubra a maior parte do respirador com cuidado para não alterar sua posição. Inspire vigorosamente. O respirador deve colapsar suavemente no rosto. Se houver vazamento de ar em volta do nariz, reajuste o grampo nasal. Se houver vazamento de ar pelas bordas do respirador, reajuste sua posição. Para garantir que seu respirador tenha uma vedação adequada, nunca utilize ambas as tiras sobre o pescoço e a cabeça, ou com alguma delas sobre a orelha. Respirar poeiras, névoas, fumos, gases ou vapores podem causar doenças ou até a morte. Os respiradores ajudam a proteger quando utilizados durante todo o tempo de exposição. Contate seu supervisor sempre que houver dúvidas sobre qual respirador é o mais adequado e sobre o seu uso correto. O PPR da Fundacentro requer que todos os usuários de respiradores passem pelo ensaio de vedação. Aproveite e bom trabalho! Agora você já sabe como utilizar e verificar a correta vedação dos respiradores descartáveis 3M.
Esses respiradores descartáveis, então, eles vão ser usados para atividade de solda e para poeiras. No próximo vídeo tem o respirador reutilizável. Daí ele vai ser utilizado para a questão dos agrotóxicos e produtos químicos. E agora vamos aprender a forma correta de uso do respirador reutilizável 3M. Prenda os cabelos caso sejam compridos. Não use brincos e piercings nas orelhas. Retire o excesso de cabelo existente sobre as orelhas. Homens estejam com a barba feita para que a vedação seja completa. Respiradores com tirante fixo padrão. Coloque o respirador cobrindo o nariz e a boca. Em seguida, puxe o suporte para a parte de cima da cabeça. Respiradores com tirante deslizante. Com o suporte apoiado na cabeça, segure as extremidades dos tirantes de cabeça com as mãos e deslize a peça facial para encaixar no seu rosto. Encaixe as presilhas atrás do pescoço e depois ajuste os tirantes puxando as extremidades dos elásticos até obter um encaixe firme. Coloque a palma da mão de modo a cobrir a face do filtro ou cartucho e inale levemente. Se você sentir que a peça facial contraiu levemente e chegou mais perto da sua face, sem vazamentos entre a face e a peça facial, uma vedação apropriada foi obtida. Em qualquer momento, se for detectado vazamento de ar na vedação facial, reposicione o respirador na face e reajuste a tensão dos tirantes. Coloque a palma da mão sobre a tampa da válvula de exalação e exale suavemente. Se a peça facial estiver hermeticamente selada e não houver vazamento de ar entre seu rosto e a peça facial, uma vedação apropriada foi obtida. Se for detectado vazamento de ar na vedação facial, reposicione o respirador e reajuste a tensão dos tirantes. Agora você já sabe como utilizar e verificar a correta vedação dos respiradores reutilizáveis 3M. Seguindo nos riscos, então, nós temos o óleo diesel. Então, o recomendado é a utilização do creme de proteção para as mãos, que vai criar uma camada de proteção e não vai deixar que esse óleo ou graxa penetre na corrente sanguínea. O levantamento e transporte manual de peso, onde é recomendado usar o carro transportador, o guincho, dividir o peso com algum colega para que não sobrecarregue a coluna. Máquinas e equipamentos sem proteção, os exemplos mais comuns é a proteção do cardan e decompressor, então sempre manter essas proteções nos lugares. Os animais peçonhentos, então nós temos a botina e a perneira de couro para proteção, né, desses animais. Orientações gerais sobre agrotóxicos. Então, é vedada a manipulação de qualquer agrotóxico, adjuvante e produtos afins que não sejam registrados. É vedada a reutilização das embalagens para qualquer finalidade e é vedada a armazenagem de agrotóxicos a céu aberto. Alguns cuidados. Então, não comer, beber ou fumar durante a manipulação de agrotóxicos, porque isso aumenta os riscos de intoxicação. Após a higienização do funcionário, então, né, com água abundante. Higienizar a vestimenta também com água abundante e realizar o teste de hidrorrepelência na vestimenta, que é nada mais do que verificar se a vestimenta ela ainda está funcionando bem ou se ela já está encharcando. Se a vestimenta ela encharca, quer dizer que a hidrorrepelência dela não funciona mais e a vestimenta precisa ser trocada.
Orientações: não permitir que outras pessoas ou animais fiquem a menos de 15 metros do equipamento quando este estiver em funcionamento. Não tocar no acessório de corte com o motor ligado e, para efetuar qualquer tipo de operação de manutenção, desligar o motor. Nunca abastecer com o motor ligado ou próximo de qualquer fonte de calor ou faíscas. E não fumar enquanto opera a roçadeira. Nunca abrir a tampa do tanque com o motor em funcionamento e, ao afastar-se da máquina, desligar o motor. Para manutenção, então, sempre utilizar luva e óculos de proteção e nunca efetuar manutenção com o motor em funcionamento ou ainda quente. Aqui são alguns exemplos de acidentes que podem acontecer, né, pelo uso da roçadeira. Orientações de trabalho, então, com motosserra. Utilizar a máquina somente para serrar, não utilizar ela para afastar galhos, raízes ou outros objetos. Não cortar galhos que estão suspensos com a parte superior do sabre. Nunca trabalhar com a máquina acima da altura dos ombros. Nunca operar a máquina com uma mão só, porque isso vai fazer vocês perderem o controle da máquina. E nunca trabalhar sobre escadas ou dentro de árvore. E não trabalhar em locais instáveis, onde pode ocorrer o risco de queda. Manutenção e consertos. Então, para qualquer trabalho de conserto, limpeza ou manutenção na máquina, bem como trabalhos no conjunto de corte, sempre desligar o motor. Devido ao acionamento involuntário da corrente, pode haver risco de ferimento. E não guardar a máquina e nem realizar manutenções próximos a locais com fogo, perigo de incêndio por causa do combustível. Aqui estão alguns exemplos de acidentes com motosserra. Aqui são algumas orientações para a operação do trator. Então, não verificar vazamentos no circuito hidráulico com as mãos, né? Isso pode provocar lesão. Nunca tentar fazer regulagens, né, ou serviços de manutenção com a máquina em movimento. Ter um cuidado especial ao circular em terrenos irregulares devido ao risco de capotamento. Impedir que produtos químicos entrem em contato direto com a pele sem o uso de proteção. Manter os lugares de acesso e de trabalho sempre livres de óleo e graxa, porque isso pode ocasionar um acidente. Não transitar por estradas, né, ou caminhos durante a noite, sempre com a iluminação ligada, né, para evitar que não seja visto o equipamento. Não transportar pessoas se não houver banco específico para isso, né, principalmente se o trator não tem gabine. Ter precaução quando passar embaixo de rede elétrica. Durante o trabalho, sempre utilizar os calçados de segurança, então as botinas. E ao operar, né, com a tomada de força, sempre cuidar ao máximo quando ela estiver em funcionamento para não se aproximar. E ela sempre tem que estar com a proteção para evitar esse tipo de situação. Aqui são algumas situações de acidentes que podem acontecer, né, com o trator. E reforçando que, em hipótese alguma, deve-se carregar pessoas no maquinário, como eu já havia falado, principalmente nesses maquinários que não têm cabine. Observações sobre NR35, então, trabalho em altura. Trabalho em altura são consideradas todas as atividades realizadas acima de 2 metros de altura, onde haja o risco de queda. Então, a execução desse serviço deve considerar todas as condições externas de chuva pelo risco de queda. Todas as atividades elas devem ser procedidas pela análise de risco, então deve ser feita uma análise de risco daquela atividade para depois a execução da atividade. E atividades rotineiras que são realizadas no dia a dia, não precisa de uma análise de risco, pode ser feito um procedimento operacional, porque toda vez que for realizada aquela atividade será feita do mesmo jeito. Aqui alguns EPIs e EPCs, né, para atividades de altura. Então, cinto de segurança, capacete de segurança com jugular, luva, trava-quedas, talabarte Y, a linha de vida, as escadas, né? Então, tudo isso são medidas de proteção para a saúde do trabalhador. Observações da NR33, que são os espaços confinados. Então, espaço confinado é qualquer ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes, ou possa existir a deficiência ou o enriquecimento de oxigênio.
Essa é a definição do que seria um espaço confinado. Precedente ao serviço, então, deve ser preenchida a PET, que é a permissão de trabalho e entrada, toda vez que for realizar um serviço em espaço confinado. Realizar uma análise dos riscos das atividades e monitoramento atmosférico antes da entrada e o acompanhamento durante a atividade, para ver a presença de gases ou a diminuição ou o enriquecimento de oxigênio. Aqui alguns riscos, então, dos espaços confinados, nós temos o engolfamento, o soterramento e a questão dos gases gerados no ambiente. Aqui é foto dos EPIs e EPCs para os espaços confinados. Então, máscaras, o cadeado, sinalização, tripé para resgate e acesso e o medidor 4 gases. Sempre bom lembrar, então, que quando for manipular produtos químicos, sejam o tipo de produto que for, né, sejam agrotóxicos, medicamentos veterinários, fazer sempre o uso correto dos EPIs, não comer, beber ou fumar durante a manipulação desses produtos, fazer a higienização após a atividade, então lavar as mãos e, se possível, tomar banho, e fazer a higienização dos seus EPIs. Atenção para algumas proibições, né? Então, é proibido fumar dentro do maquinário agrícola e ambientes fechados. E proibido usar o celular na operação do maquinário agrícola, principalmente em terrenos irregulares, porque pode aumentar o risco de tombamento. Alguns cuidados extras, então, estar sempre com a vacina antitetânica em dia. Se constatado risco grave e iminente à vida do trabalhador, ele tem o direito de parar a atividade e comunicar ao encarregado para que essa situação seja resolvida e a atividade consiga ser realizada com segurança. Revisar ao final de cada turno o retorno dos colegas, né? Então, para evitar que alguém tenha sofrido um acidente e ninguém tenha percebido. Doenças ocupacionais. Então, nós temos as LERs, que são lesões por esforços repetitivos, e as DORTs, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Nós temos a perda auditiva induzida por ruído, então a exposição prolongada a ruídos altos. Como prevenir, então, usar os protetores auriculares. Conjuntivite por radiação. Então, as causas, né, a exposição à fonte de luz ultravioleta, como sol ou solda, ou infravermelho. Então, como prevenir usar os óculos ou máscaras, né, protetoras. Pneumoconiose, então, devido à inalação de partículas de poeira mineral ou vegetal. Prevenir é usar a máscara, né, os respiradores adequados à atividade. Insolação e queimadura solar, então a exposição prolongada aos raios solares ou fontes de calor, então prevenir sempre usar, né, chapéu, capacete, se for a atividade, né, sempre beber bastante água, usar o filtro solar e o óculos de proteção. Reforçando, então, que não há serviço tão importante nem trabalho tão urgente que não possa ser feito com segurança.